pessoal passa a visita e depois, mesmo depois da visita, cada um faz o seu. Ou passa a visita multi e a equipe não pode opinar, porque sempre tem um centralizador. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A equipe multi tem que ser alinhada. E aqui está o grande segredo da equipe multi estar alinhada. Tem um estudo aqui de 2010, cara. De fevereiro de 2010. Calma, gente, não desespera. Eu vou deixar esses slides para vocês no final da aula. Vocês podem pegar esse slide e procurar o estudo também. Fiquem tranquilos. Esse estudo ele mostra o efeito da visita multidisciplinar na mortalidade dentro da UTI. Nesse estudo, ele fala da equipe multi. E aí eu listei aqui, ó, por exemplo, os profissionais que participam da visita onde eu dou plantão, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a gente faz lá, tá bom? Então, na passagem de visita, nós temos o coordenador médico da UTI. O coordenador médico da UTI, na verdade, é o diretor clínico, é o médico que manda no hospital inteiro, tá? É o cara que é responsável pelo hospital inteiro. Ele é o coordenador médico, mas ele é responsável por tudo. É o diretor clínico, o famoso diretor clínico, né? O diarista da UTI também vai passar visita com a gente. O fisioterapeuta estará na visita. E no caso da gente lá, quando eu estou na unidade, além do meu fisioterapeuta da UTI, eu, Fernando, gestor, também passo visita, mesmo com o meu fisioterapeuta lá. Qual que é o intuito de eu, Fernando, estar lá? Não é passar por cima do meu físio. As pessoas têm que entender isso. O gestor ele não pode ficar passando por cima do físio. Ele tem que mediar os conflitos. Então, eu participo da visita para quando, por exemplo, o meu físio colocar uma opinião mediante a visita multi e ele for questionado com algo que talvez ele não consiga responder e não é parte técnica científica, tá? Talvez algo que ele não consiga responder de logística, de uso de material, de possibilidades terapêuticas de transferências ou, sei lá, trazer uma coisa diferente para usar com o paciente, muitas vezes ele não sabe se vai conseguir, porque ele não sabe, ele não é o cara que toma decisão para trazer novas tecnologias, coisas do tipo. Então a gente participa junto. O enfermeiro participa junto. E lá na gente também o coordenador da enfermagem, o líder da enfermagem, eles também ficam juntos. A nutrição fica junto na visita com a gente. A farmácia fica com a gente. A psicologia fica com a gente. A fonoaudiologia fica com a gente. A hotelaria fica com a gente. Porque a hotelaria tem um papel importantíssimo também com os pacientes. Questão de limpeza, de lençol, de arrumação do local, do bem-estar do ambiente. E nós temos um profissional também que chama da hospitalidade, que é o profissional que está lá para fazer os desejos do paciente. Então o paciente quer escutar uma música, ele traz um iPhone do paciente, um negocinho de música do paciente, um fone, o paciente tem um tablet, ou o cara internou, mas ele trabalha em casa, ele está internado, mas ele tem condições de fazer alguns trabalhos, ou ele quer mexer no computador, a hospitalidade vai lá, leva o computador dele, pega o computador dele com a família e leva. O cara quer comer um lanche, mas ele não pode, ele está internado. A gente avalia a possibilidade, se ele puder comer o lanche, esse lanche chega para a nutrição avalia, deixa bonitinho, a hospitalidade faz todo esse intercâmbio. Então isso também é legal, tá? E a ADM, a administração do hospital, seja o administrador homem, seja a administradora mulher, eles participam da visita também. Porque o administrador é o cara que administra o hospital. Então ele está relacionado com todas as questões processuais, administrativas, gestão de leito. Então ele precisa também participar. Eu não sei no hospital de vocês, mas por que no nosso hospital participa todo mundo? Porque às vezes tem um problema com o familiar. O paciente vai de alta, o familiar não quer que ele vá de alta para a enfermaria. Ou o paciente está naquela unidade, mas quer ir para uma unidade perto da casa dele. Às vezes o paciente está internado, mas ele não quer ir embora porque o paciente não anda. O que a gente pode dar para esse paciente? Vai ter um atendimento em casa ou dá para levar para um centro de reabilitação? A gente tem um centro de reabilitação em Embu, nós temos clínicas de reabilitação em São Paulo. Então, precisa ser discutido isso na UTI. E os casos graves, como a gente está falando de ventilação mecânica, então a gente vai discutir as conduções dos pacientes em ventilação mecânica. E aí aqui é a questão toda. A equipe multi está alinhada, o paciente e a família, ele é o centro das atenções, entre aspas, né? Porque é ele que está ali. A família e o paciente está ali e a gente precisa tratar o paciente e não deixar a família doente, né? Então, uma boa comunicação da equipe, né? Ser gentil com a família, explicar os procedimentos, tudo aquilo que vocês já sabem.
né? Precisa, tá bom? Então nós temos um médico que ele vai trabalhar em harmonia com o físio, com o nutri, com o fono, com a capelania, com o psicólogo, com o enfermeiro, com todos, tá? E a mesma coisa, o físio com a nutricionista, com o fono, com o capelão, com o psicólogo, e assim vai. Então, isso é uma equipe. A equipe trabalha fechada, centrada no paciente. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês já não viram, por exemplo, às vezes vocês estão tocando um paciente lá, um desmame ou alguma coisa, e aí alguém da equipe, não importa se seja médico, enfermeiro, físico, qualquer um, tá? Psicólogo, qualquer um. Alguém da equipe vai lá e fala uma coisa diferente pro paciente. Aí todo mundo fala, oxe, mas da onde esse cara tirou essa informação? Não tem nada a ver o que ele falou. E aí, essa pessoa que falou algo diferente estraga tudo que a equipe fez. Tudo. Tudo que a equipe fez acabou. Falta de comunicação, né? Lembra da comunicação efetiva? Alguém não sabia de nada, foi lá, pisou na bola, meu amigo, e a família vai cair matando, tá? Porque a família ela pensa o seguinte: eu tô aqui para ser tratado, eu tô pagando. E aí não importa se ele paga R$100, 200 ou R$2.000. Ele está pagando, então ele vai pedir, ele vai querer o trabalho, ele vai querer lá que ele seja atendido. E aí ele está confiando na equipe. E de repente, vamos pegar um exemplo aqui. O médico, o físico, o enfermeiro passou lá, o nutricionista passou, o fono passou, a capelania passou, todo mundo passou e a família está ciente do caso. É um caso grave que talvez nem saia da ventilação mecânica, talvez esse paciente vai ter que entrar com trabalho de terminalidade e tal, não sei o quê. Aí no outro plantão, um desses profissionais chega na família e fala: não, imagina, não, ele vai ficar bom. Às vezes esse cara não fez nem na maldade, ele fez porque ele queria confortar a família, né? Mas confortou a família do jeito errado. Aí o que essa família vai fazer? Todo mundo quer matar o meu familiar e não tratar. Aí você perde o vínculo. Perdeu o vínculo com a família, já era. Então a equipe tem que estar alinhada e falando as mesmas palavras. Comunicação efetiva. Equipe, protocolo e minimização de riscos. Se você tem uma equipe que trabalha com objetivos iguais, porque a diferença entre equipe e grupo é clara. Se eu tenho grupo de médicos, grupo de físio, grupo de enfermeiros, cada um vai ter um objetivo. Quando eu tenho uma equipe, não importa se é médico, físio, enfermeiro, todo mundo tem o seu objetivo dentro da profissão, mas todos eles vão se agregar com um único objetivo, tratar o paciente. Então, se eu tenho uma equipe, um protocolo adequado, todo mundo está alinhado, eu minimizo riscos. O que é minimizar riscos? É você evitar que você leve malefícios para o seu paciente. Por exemplo, quem aqui já participou da reunião de núcleo de segurança do paciente? Me falem aí se vocês já participaram da reunião do NSP, onde vocês discutem queda, perda de sonda, medicação errada, extubação acidental, úlceras, lesões de pele. Então, por isso que existe, por exemplo, o núcleo de segurança do paciente, que é composto por uma enfermeira, porque ela faz parte da segurança do paciente. Só que não é ela só que vai minimizar risco. Ela é responsável para coletar esses dados, para transformar isso em indicadores. Mas você, fisioterapeuta, por exemplo, junto com a enfermagem, tem uma ampla responsabilidade para que você, por exemplo, evite que o paciente tenha uma extubação acidental. Você tem ampla responsabilidade para que você atenda o seu paciente e você não deixe ele ter uma queda, ou ele não perca uma sonda, né? Ou você, fisioterapeuta, tem uma ampla responsabilidade na mobilidade e mobilização do paciente. Porque se eu tenho um paciente que tem mobilidade, que tem funcionalidade, ele fica menos na cama. Se ele fica menos na cama, ele tem menor riscos de passar por problemas que levem ele a ter uma lesão de pele. Galera, é tão simples. Nós temos no hospital a comissão da lesão de pele. Nós temos no hospital a comissão da perda de sonda. Ou seja, são profissionais multiplicadores que trabalham com isso. Ninguém está ganhando função. Eu, fisioterapeuta, não estou ganhando função a mais. Eu estou fazendo o que me compete. Se eu faço parte da equipe da prevenção de perda de sonda, significa o quê? Não é que eu vou passar uma sonda, que eu vou fixar uma sonda.
mas eu tenho que responsabilidade de quando eu ver uma sonda mal posicionada ou algum erro na sonda, avisar a enfermagem. Eu, como fisioterapeuta, multiplicador de lesão de pele, além de eu ser multiplicador para passar como deve se fazer as condutas com esse paciente, eu não estou falando de tratar a lesão de pele, mas eu estou falando de como a gente posicionar o paciente, como a gente levar o paciente no leito sem fricção de pele, sem cisalhamento da pele, como eu posicionar meu paciente, como eu usar de artefatos para que eu diminua a lesão de pele desse paciente, como eu estimular a minha equipe a avaliar esse paciente, tratar esse paciente e trazer ele para a funcionalidade junto com a equipe da enfermagem para que eu minimize riscos também. Então isso é importante, galera. Percebe? A gente vive muito naquele mundo tecnicista, né? Eu sou físio, eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar o paciente com ventilação, eu tenho que olhar o exame, eu tenho que olhar o raio-x, eu tenho que olhar a gás, eu tenho que corrigir a gás, eu tenho que aspirar o paciente, eu tenho que mobilizar, eu tenho que tirar do leito, eu tenho que dizer o quê. Mas ver um monte de contexto que a gente tem de equipe multi entre tudo isso, cara, o negócio é muito rico. Só para vocês terem uma ideia, eu assumi o pronto atendimento esses dias, fazem 4 dias que eu assumi o pronto atendimento, e a enfermeira da SCH estava lá, e eu comentei com ela porque a gente agora está adotando um esqueminha, um projeto novo de prevenção de lesão de pele, né, de lesão por pressão. E a gente começou no hospital e isso está sendo feito para os PAs. Tem um grupo responsável por isso. E eu comentei com ela algumas ações que nós estávamos fazendo no hospital e ela achou fantástico. Entende? Então é uma ação multi. A enfermagem pega pesado na escala de Braden, pega pesado no cuidado com a pele, na hidratação da pele. Os médicos pegam muito cuidado com o excesso de volume que eles dão para o paciente, a desidratação. A gente pega pesado na questão da mobilização. Então é muito legal. Bom, vocês viram que eu falo pra caramba, né? Quem já assistiu minha aula já tá ligado que eu falo demais. Então aqui a gente tem um ciclo que ele nunca se abre, né? Um círculo que ele nunca se abre. Então eu tenho um gestor, que o gestor é o mediador, tá, gente? Então assim, quem já me conhece de algum tempo aí sabe o que eu penso sobre gestão. Gestão é um mediador, ele é um facilitador, ele é um líder, ele não é um chefe, ele é um líder, tá? Ele não tá ali para mandar. Óbvio que você tem regras na empresa, que o funcionário ele tem que cumprir regras, existe uma hierarquia, óbvio que existe, mas o gestor não está ali para impor, mandando, brigando, falando, apontando o dedo. Não, você é um mediador, o gestor ele tem que ser um facilitador. Eu gosto muito, gente, eu preciso beber uma água porque a boca resseca. Eu gosto muito da liderança transformacional. Alguém sabe o que é liderança transformacional? Responde sim ou não aí. A liderança transformacional é eu trazer o meu funcionário para os processos. Então, se eu tenho um projeto de multiplicação para prevenção de lesão de pele, eu vou fazer esses meus fisioterapeutas saberem tudo e multiplicarem também. Tá? E aí eu trago ele para os processos. Né? É muito interessante isso. Então o gestor, ele é um facilitador. E aí o gestor ele vai usar indicadores. E se ele vai usar indicadores, ele precisa que a equipe colete dados. E para a equipe coletar dados, o gestor ele tem que mostrar para a equipe por que é importante ter indicador. Então não adianta você chegar para a sua equipe e falar assim, ó, é o seguinte, galera, eu fiz essa tabela aqui, ó, vocês vão ter que preencher isso aqui porque isso aqui vai fazer indicador para mim, beleza? É isso aí, ponto. Ah, mas como que eu preencho? Ó, é aqui, ó, você vai preencher aqui, aqui, aqui. Eu tô exagerando, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. É isso aqui é indicador, 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 tudo isso aqui vai ser um indicador. Não, ó, a gente agora vai elaborar um projeto aqui de coleta de indicadores. A minha intenção aqui é mostrar tais resultados. Por exemplo, eu quero com essa tabela aqui, vocês preenchendo tudo isso aqui para mim, eu vou, por exemplo, tirar sucesso de extubação, tempo médio de VM, extubação acidental, extubação eletiva, extubação paliativa, índice de mobilização, porcentagem de mobilização alta, redução de custo, produtividade da equipe. Por quê? Porque eu vou usar isso para apresentar para o diretor clínico e falar, ó, a minha equipe é eficiente. A enfermagem é a mesma coisa. É que a enfermagem ela já tem indicadores muito bem delimitados. A enfermagem já está há muito tempo trabalhando com isso. O fisioterapeuta está começando a colocar isso agora em prática. A enfermagem tem milhões de indicadores. Se vocês pararem para ver,
A enfermagem tem muita coisa, inclusive o núcleo de segurança do paciente. Mas para eu ter indicador, gente, eu tenho que ter protocolo. Se eu não tiver protocolo, eu não tenho indicador, tá? Não tem jeito, eu tenho que ter. E para eu ter indicador e protocolo, eu tenho que ter uma equipe qualificada, uma equipe técnica científica, ou seja, com qualificação técnica, né? Muito boa. E para isso eu tenho que ter treinamento continuado. Lembra que eu falei do treinamento continuado lá atrás? O enfermeiro, ele tem uma enfermeira que faz o treinamento continuado. O fisioterapeuta, por lei, não é obrigado. Então, nem todos os hospitais têm educação continuada na fisioterapia. Mas tem hospitais que estão implantando. Se o hospital não está implantando, você tem que buscar a educação continuada fora, através de cursos. Seja cursos presenciais, sejam cursos à distância, mas você tem que buscar o treinamento. Para quê? Para que esse círculo não se feche. E o gestor, ele pode ser um facilitador até nisso aqui, ó, no treinamento continuado. Ele pode ser um cara, por exemplo, que ele pode chegar na alta gestão e falar assim, ó, eu tenho uma equipe aqui que ela está precisando de um treinamento continuado. O que você acha da gente fazer um projeto e, sei lá, contratar um grupo para vir aqui lecionar algumas aulas ou fechar com uma empresa? Então, o gestor, ele é um mediador. Ele é um mediador de tudo, de tudo. Ele não está lá só para exercer o cargo de gestão. Ele está lá para fazer várias mediações. E é importante isso. Eu vou dar exemplo aqui de minimização de riscos, tá? Então, como a aula é multi, eu peguei coisas de vários profissionais aqui. Então, olha lá, vamos minimizar riscos, segurança do paciente, metas internacionais, né? Identificar o paciente corretamente. Então, a enfermagem, óbvio, ela identifica o paciente com pulseira. Todo paciente tem um nome, tem uma sua pulseira, tem o nome na porta ou no quarto e faz a dupla checagem. Lembra da dupla checagem? Quem aí faz dupla checagem? Responde para mim. Eu sei que não, tem hospitais que não fazem dupla checagem, mas nós temos que entrar no quarto. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernando. Às vezes você tem que mostrar no crachazinho porque ele não enxerga bem. Meu nome é Fernando, eu sou fisioterapeuta. Tudo bem com o senhor? O seu nome é... Aí você vai na pulseirinha. Ah, sei lá, seu nome é João Fulano, não sei do que lá. Quantos anos você tem, seu João? Aí ele vai falar. Então tem várias formas de você fazer a dupla checagem. Você pode chegar para ele e perguntar, qual que é o seu nome? Aí ele vai falar e você confere na pulseirinha. Porque às vezes quando você fala o nome na pulseira, e se ele estiver confuso, ele pode confirmar e não ser ele. Óbvio, você vai falar assim pra mim, não é possível que alguém troque o nome dos pacientes. Troca. O pessoal dá medicamento errado. Isso acontece. Então a gente tem que tomar cuidado. O fisioterapeuta tem que fazer a identificação correta do paciente. Eu já tive um problema uma vez que eu não atendi errado, mas eu quase atendi. Porque eu entrei no quarto, tinha 2 pacientes com o mesmo nome, só mudava o sobrenome. Eu estava indo no paciente errado. Se eu não fizesse a dupla checagem, eu tinha feito a terapia de VNI num paciente que não precisava. Ah, eu ia matar o paciente com a VNI? Não, talvez não ia acontecer nada com ele. Mas ia ficar estranho depois eu fazer VNI num cara que não estava fazendo, né? Então assim, dupla checagem, galera. 2. Melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde. Meta 2. Melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde. A equipe tem que conversar, galera. Tem que alinhar. O que eu falo para a família, o meu colega não pode falar diferente. Tá? E não é porque eu quero esconder nada. É porque se eu falo coisa diferente, acabou. A família perde. E a família, ela vai querer sempre escutar o que interessa para ela. Então, se você falou algo e o outro seu colega falou a maior besteira do mundo, mas aquilo para ela é interessante, ela vai acreditar no seu colega. Meta 3. Melhorar a segurança na prescrição dos medicamentos e na administração. Então aqui, por exemplo, a gente pode usar, por exemplo, um sistema de computação, de computador, para fazer a prescrição do medicamento. A enfermagem vai fazer a checagem desses medicamentos, por exemplo, né, para ver se está tudo correto, tudo prescrito, e ele vai depois fazer a dupla checagem quando ele for administrar o medicamento. Então, tudo isso aqui do medicamento, ele passa desde o médico até a enfermagem, até a farmácia e depois voltando para a enfermagem. Então, esse medicamento tem que vir certo, na dosagem certa, na posologia certa, na via de administração certa e para o paciente certo na hora certa. Então, se o paciente tem que entrar com antibiótico às 2 e o antibiótico entrou às 4,
vai ter que abrir um tracker, o núcleo de segurança do paciente vai ter que investigar por que o medicamento entrou mais tarde do que o necessário. Foi a enfermagem que demorou para fazer o medicamento, foi a farmácia que demorou para dispensar o medicamento, aonde que teve o erro. Então isso já merece um tracker, por exemplo, para melhorar a segurança na prescrição. Nem sempre a segurança na prescrição é só o medicamento errado. É o fato do medicamento também não ter chegado é problema. 4. Assegurar a cirurgia em local, intervenção, procedimento, pacientes corretos. Claro, isso aqui a gente não trabalha muito diretamente, mas quantas vezes vocês não escutaram já casos que amputaram a perna errada, o braço errado, fizeram a cirurgia no joelho errado? Isso pode acontecer. Então o centro cirúrgico também tem tem papéis, protocolos para ser seguidos para que você não tenha esses problemas, tá bom? E você operar um paciente errado é muito grave, né? Porque o erro já começou no pré-operatório, quando ele está no quarto ou na sala de pré-operatório. O erro é constatado no centro cirúrgico e ninguém viu, nenhum profissional viu, tá? 5. Higienizar as mãos para evitar infecções. Isso aqui é clássico. Agora com o Covid está todo mundo higienizando a mão. Antes do Covid o povo ia no banheiro, limpava as necessidades e nem a mão lavava. E aí, pode parecer idiotice, mas eu já fiz uma vez um hospital onde eu fazia pós-graduação e no setor de neonatologia foi colhido suave nasal e das mãos e acharam enterococcus fecalis na mão de um monte de técnico de enfermagem. Ah, mas pode ser que não seja dele, ele lava a mão quando ele vai no banheiro. Pode ser que ele pegou esse enterococcus fecalis, era do bebezinho que ele trocou a fralda. Tudo bem, pode ser. Mas ele lavou a mão? Ele não lavou a mão? O fisioterapeuta não lavou a mão, né? Então, galera, é assim. 5. Importantíssimo, infecção cruzada, tem que fazer. 6. Reduzir o risco de quedas e úlcera por pressão. Aqui o fisioterapeuta atua muito também. Reduzir o risco de quedas. Teste de levantar e sentar da cadeira. Tug test. Tem o tug test. O teste de levantar e sentar da cadeira são ótimos para você avaliar o risco de queda. A enfermagem fazendo o... Meu Deus, esqueci a escala da enfermagem. Jesus, deu branco. A enfermagem tem uma escala também. Que ela avalia a mobilidade. Acho que é no Braden mesmo que ela avalia a mobilidade. Tá? Então, isso aqui é avaliado por todo mundo. Os pacientes ficam até com pulseirinha de risco de queda. Se seu paciente tem uma pulseira de risco de queda, fisioterapeuta... Agora eu vou falar para os fisioterapeutas, tá? Se o seu paciente tem uma pulseirinha de risco de queda pela enfermagem, porque ela avaliou, você vai lá, faz o teste de levantar e sentar da poltrona, faz o tug teste para ver se realmente esse paciente tem risco de queda, né? Vale muito a pena. E aí isso é muito legal, tá bom? E úlceras por pressão, né? A gente também tem que atuar nisso. A gente tem que manter o paciente com mobilidade, com funcionalidade e ajudar a tirar esse paciente do leito. Essa foto eu tirei lá do site do Ministério da Saúde. Inclusive tá aqui, ó, Anvisa, tá? Tem todos os desenhos aqui. Aqui mais um, galera. E os protocolos de PS? Existe, né? Escala de Morris. Obrigado, Maísa. Me deu um branco, viu? Obrigado. É que o Braden você faz várias... Na escala de Braden tem também, né? Porque ele tem a mobilidade do paciente e tudo mais. Mas é a escala de Morris. Muito obrigado por me lembrar. Às vezes dá branco, é muita coisa. Existem protocolos institucionais de PS. Esse aqui é o famoso protocolo de Manchester, né? Quem ainda trabalha em PS já deve ter visto. O fisioterapeuta talvez não tenha tanta visão do Manchester, porque ele não fica ali 100% no setor. Mas aqui a enfermagem vai fazer lá a triagem do paciente, né? Ó, emergência é o vermelho, 0 minutos. Então aqui o cara tem que ser atendido imediatamente, senão ele pode morrer, galera. Então, né? Pulseirinha laranja. Pode ser uma pulseira ou pode ser um chamado em tela. Cada hospital adapta. Nós temos pulseiras no nosso hospital e que identifica o paciente, tá? 10 minutos, muito urgente, é laranja. Ele pode ficar no máximo 10 minutos esperando, no máximo. Amarelinha é urgente, ele pode ficar até 50 minutos. Ele necessita de atendimento rápido, mas ele pode aguardar. O verde, ele é pouco urgente, então é um paciente que pode aguardar até 120 minutos. E o não urgente até 240 minutos. E aí, galera, eu vou te perguntar uma coisa, e pode me responder só sim ou não, não precisa falar de onde foi nem nada. Mas quantos de vocês já viram pacientes que tinham pulseira vermelha e ele foi tratado como se ele fosse azul? Não porque ele estava com a pulseira azul, eles sabiam que ele era vermelha.
mas o hospital demorou para atender porque tinha muita gente, sobrecarga de trabalho, o médico estava sobrecarregado, um médico para atender o PS inteiro. Isso pode acontecer, não pode? Aí eu te pergunto, lembra de uma lei que fizeram no banco, que eu acho que você não pode ficar mais do que 15 minutos na fila do banco? Existe uma lei aí, não funciona, né? Pô, no Brasil deveria, de verdade, cara, deveria ter alguma coisa que falasse, se o cara é pulseira vermelha, ele não pode esperar mais do que 1 minuto para ser atendido. Se o cara é pulseira não urgente, ele vai esperar 240 minutos e nem 1 minuto a mais, né? Mas a gente sabe que não é assim, tá bom? Mais um. Protocolos básicos de segurança do paciente. Então vamos lá, mais uma aqui, só mudou um pouquinho o formato, né, ó. Identificação do paciente, tudo que eu falei lá no começo, cirurgia segura, prevenção por úlcera de pressão, higienização da mão em serviços de saúde, a SCH pega muito no pé, segurança na prescrição de medicamentos e prevenção de queda. E aí tem mais um aqui, ó. Olha que legal, cultura pela segurança do paciente. Nós precisamos aculturar as pessoas que o paciente ele precisa estar no hospital e ele tem que estar seguro. Então existem ferramentas que a gente pode usar, como o Aro, por exemplo, ou o FEMEA, são ferramentas administrativas que nós podemos usar para minimização de riscos com o paciente. Além do que eu já falei aqui, né, de segurança básica, né? Isso aqui também nos ajuda, mas eu posso usar algumas tabelinhas. Eu preciso ter protocolos de segurança para esses pacientes, pegando todos os riscos que pode acontecer. Então você é fisioterapeuta. Qual é o risco, por exemplo, vou falar do fisioterapeuta. Quais são os riscos que a gente corre, por exemplo, de um paciente? Eu posso atender o meu paciente errado, então a identificação errada do meu paciente. Eu posso um procedimento que gere uma possível lesão, então uma queda do meu paciente. Então eu fui tirar o paciente do leito, mas eu não fiz a avaliação dele direito, né? Eu não vi se ele tinha equilíbrio, se ele tinha força. Eu simplesmente fui lá e falei, seu José, tudo bem? O senhor anda em casa, filho. Eu ando sim, ando, filho. Bora lá então, vamos ficar de pé. Põe o cara sentado, põe de pé e ele desaba com você. Então você nem avaliou a força do paciente para ver se ele consegue ficar de pé. Ou vai pôr o paciente de pé, arranca a sonda, arranca acesso, vai abaixar a cama, arranca tudo do paciente, né? Então, gente, precisamos ter protocolos de segurança do paciente, precisamos ter mentalidade de risco, tá bom? Temos que ter protocolos clínicos e assistenciais, rede sentinela da Anvisa. Quem já participou do núcleo de segurança do paciente sabe que no final tem coisas que tem que ser notificadas rapidamente, mas no final da reunião do núcleo de segurança do paciente, a enfermeira geralmente vai perguntar para as pessoas responsáveis pelas decisões quais são as notificações que tem que ir para o Notivisa. E tem grau 0, 1, 2, 3, 4. Não aconteceu nada com o paciente. Uma lesão, uma intercorrência leve, uma intercorrência moderada, grave e gravíssima, se eu não me engano. Tá? Então, você tem uma tabelinha onde todo mundo decide o que vai ser notificado para o Notivisa. E a Notivisa precisa dessas notificações, o seu hospital precisa notificar. Então, por exemplo, o paciente estava no leito, se agitou, caiu, bateu a cabeça, foi para a tomografia, acharam um hematoma subdural nesse paciente. Isso vai ter que ser notificado para a Anvisa, foi uma coisa grave. O paciente caiu, gente, com a fisioterapia, fez um TCE, entrou em coma. Putz, cara. Gravíssimo isso, gravíssimo. Tem que notificar pro Notivisa, cara. Então, assim, não é brincadeira, galera. Então, assim, tem muita coisa por trás que às vezes o assistencial não sabe porque o gestor não passa. E por isso que eu falo, o gestor é um mediador. Indicadores de segurança do paciente, tá? Então, muitas vezes aqui, esses indicadores de segurança vai ficar com o núcleo de segurança do paciente. Mapa de risco assistenciais, né? Risco biológicos para os profissionais e riscos para os pacientes assistenciais relacionado também com assistência. Grupos técnicos para a segurança do paciente, isso aqui é discutido, você pode criar grupos. E gerenciamento dos incidentes assistenciais.
E aqui vamos colocar, por exemplo, um protocolo de... um protocolo de ventilação mecânica. Por exemplo, eu tenho um protocolo aqui de desmame. Eu não vou passar parte por parte porque as letrinhas estão muito miúdas e vocês não vão conseguir ler. Eu trouxe ele só como exemplo, tá? Então aqui eu tenho um protocolo de ventilação mecânica e desmame que eu tenho que seguir. Se eu seguir o protocolo, eu não preciso ser bitolado no protocolo, né? Ai, mas essa vírgula aqui deu errado, vamos voltar. Não, mas eu tenho que olhar o protocolo e seguir tudo, tá bom? Thaís, bem lembrado, as reações alérgicas. É que lá no hospital a gente, além da pulseira, a gente tem um aviso. Quando você abre o prontuário, vem um aviso gigante assim, alérgico a tal de medicamento, alérgico a não sei o que, bem legal. Então esse protocolo tem que ser seguido, galera. E aí eu vou fazer uma reflexão para vocês agora, muito importante, muito importante. É uma reflexão que eu quero que vocês tenham agora. Leiam esse slide antes de eu começar a falar para vocês. Beleza? Ó, vamos lá. Eu até tirei minha câmera aqui para vocês lerem sem a minha presença ali no slide. Ó, vamos lá. Pense o seguinte. Qualquer ação que nós fizermos com o paciente na ventilação mecânica pode ter 3 caminhos. Isso pode ser até fora da ventilação. É que como a jornada é de ventilação, eu vou falar de ventilação. 3 caminhos. Um caminho, eu faço a conduta e não tem influência ou alteração nenhuma. Nenhuma, tá? Segunda coisa, influenciar para a melhora do paciente. Então eu posso fazer algo e melhorar o paciente, tá? E 3, eu posso fazer pior.